Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos estudando a mensagem adoção, não é? E o profeta usou essa escritura para trabalhar o tema confronto de Efésios com Josué. E quando ele estabeleceu esse estudo, o propósito era levar a igreja a saber quem ela é, o que nós somos. E ele chega a dizer que nós estamos vivendo na dispensação da adoção. Eu e você, nós precisamos saber o que somos. E quando nós sabemos o que nós somos, então nós ficamos estabelecidos. Não importa o que o outro fale de você, ou pense de você. O que importa é o que você é. E eu e você, nós precisamos conhecer aquilo que somos. E modéstia à parte, nós não somos pouca coisa. Você crê nisto? Nós somos filhos de Deus, eleitos de Deus. É importante sabermos quem nós somos, porquanto isso nos estabelece. Ele disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Esta é a coisa. É você ser aquilo que Deus quer que você seja. É você ser pela vontade de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, versículo 11, versículo 12, a Bíblia está dizendo ali: veio para os que eram seus. Os que eram seus. Veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele vai seguindo, o apóstolo vai dizendo ali, que nós somos filhos de Deus, gerados não pela vontade da carne ou do sangue. É assim que está escrito no verso 13? Verso 13, lê aí, irmão. Nascidos pela vontade de Deus. Deus quis que você fosse o que você é. Deus quis que eu fosse o que eu sou. E o que é que nós somos? Filhos de Deus, nascidos pela vontade de Deus. Isto vai nos estabelecendo. A igreja precisa saber quem ela é, porque quando ela souber o que ela é, então virá o rapto, o arrebatamento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então aqui está o que define a coisa, o que nos estabelece.
a vontade de Deus, a soberania. Paulo vai seguindo aí, nos mostrando justamente a soberania de Deus. Em Romanos capítulo 9, Paulo está nos mostrando a soberania de Deus. Ali ele chega a dizer que não é para quem quer, nem para quem corre, mas é de quem Deus tem misericórdia. Romanos 9, ele está nos ensinando acerca da soberania de Deus. Ele diz ali que Deus endurece a quem quer, e ele também amolece a quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó. Faraó tinha que fazer a vontade de Deus. Ele era um eleito para aquilo. Ele era um eleito para aquilo ali. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Deus endureceu o coração dele. E ele teve que fazer o que Deus queria. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. E ele teve que deixar. Mas antes ele sofreu na carne. Faraó. Faraó foi atingido em cheio. O seu filho primogênito, morreu. Então a vontade de Deus, Paulo disse que é boa e perfeita. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. O irmão Branham vem e diz que esta carta aos Efésios não é para incrédulos, é para os crentes, para os fiéis, para os santos. Acaso há homem santo? Há o Espírito Santo no homem. Amém? Há o Espírito Santo na mulher. Há o Espírito Santo na igreja. E ele vai dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nós sabemos que Jesus não poderia ser pai dele mesmo. Jesus não poderia ser pai dele mesmo. Ele foi gerado, a Bíblia disse que ele foi gerado, é verdade isto? Em Mateus capítulo 1, ali pelo versículo 18, a Bíblia está nos ensinando acerca do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. E ele vai falando, José teve aquele sonho. José, não temas receber a Maria como a tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Jesus foi gerado. Ele não poderia ser pai dele mesmo. Por isso a expressão da Bíblia: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem que ficar confundido com isso. Por isso, lá em Lucas capítulo 1, a Bíblia vai nos ensinar ali, Lucas capítulo 1, que ele foi chamado Filho do Altíssimo, justamente porque foi gerado. Ele foi chamado Filho do Altíssimo. É o verso 32 de Lucas capítulo 1. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nós aprendemos com o profeta de Deus que Jesus veio em 3 nomes de filho: filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Filho do homem, o profeta. Filho de Deus derramado na igreja. Filho de Davi no milênio. É o rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Jesus não poderia ser pai dele mesmo. Ele foi gerado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, a Bíblia está dizendo ali: corpo me preparaste,
Nós já aprendemos isso. Deus é Espírito. São João, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia está dizendo assim: ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. Já aprendemos que Espírito não sangra. Porquanto o Espírito não tem carne e nem tem ossos. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e disse: apalpai as minhas mãos e vede que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne nem tem ossos, como vedes que eu tenho. O sangue, aprendemos que é formado na medula óssea. Espírito não tem carne nem tem osso, não pode sangrar. E também na lei da redenção havia de ser um parente redentor. Teria que ser um parente próximo lá no Velho Testamento para resgatar aquele seu parente do credor. Se tornou escravo de algum credor e havia a lei da redenção, tinha que ser um parente próximo, um parente redentor. Então, a Bíblia diz que Jesus foi gerado. Deus preparou um corpo. Corpo me preparaste. Como ele foi gerado, ele é chamado de filho. Está claro isso? Amém. Pelo fato dele ter sido gerado, ele é chamado de filho. Lucas, capítulo 1, verso 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Por isso a expressão de Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto ele foi gerado, com o objetivo de ser o nosso parente redentor, um tal qual nós. Ele então, na forma humana, poderia sangrar, derramar sangue a favor de cada um de nós, pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Por isso você vê ele falando: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em São João, capítulo 14, a Bíblia está dizendo ali, creio que é pelo versículo 8, se não me falha a memória: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em São João, capítulo 5, ali pelo versículo 19, o apóstolo está dizendo que o filho não faz nada se não vê o pai fazer primeiro. E quem é este pai? Nós já aprendemos que é o Espírito Santo. Aquele que gera é o Pai. E foi o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. Ele criou um óvulo, aprendemos com o profeta. Deus criou um óvulo no ventre de Maria, fecundou este óvulo, gerou. E quando ele gerou e veio à vida, ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é um Deus conosco, é Deus conosco. Ele agora, em forma humana, ele poderia derramar sangue. Por isso, a Bíblia está nos ensinando na carta de Judas, no versículo 25. Carta de Judas, verso 25, a Bíblia disse ali que Deus é Salvador. Ao único Deus, é a expressão da Bíblia, ao único Deus, Salvador nosso, através de quem? De Jesus Cristo. Leia aí, irmão Carlinhos. É o verso 25 de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Ao único Deus, sábio e Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio e poder, agora e Amém. Na minha tradução está assim. É Judas primeiro.
Judas, antes de Apocalipse, né? Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. Aí no seu não tem Jesus Cristo? Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então Deus é Salvador por Jesus Cristo, que é o corpo. Corpo me preparaste, que é o corpo que ele veio habitar. Por isso a expressão de Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito ali: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, naquele corpo, naquele homem chamado Jesus, estava tudo que era Deus, tudo que é Deus. Plenitude fala de totalidade, daquilo que é completo. Se você for para Isaías 45, ali pelo versículo 21, a Bíblia está dizendo assim, Isaías 45, verso 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Quem é o Salvador? É Jesus ou é Deus? Se houvesse mais de uma pessoa na divindade. Então, isto quer dizer que nós precisamos ver pela revelação o mistério da piedade. O mistério da piedade é Deus em Cristo. Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Este é o mistério da piedade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Ele está declarando ali. Deus se fez carne. Este é o grande mistério da piedade. É Deus se fazendo carne. Ele se fez carne na pessoa do Filho. Filho porque foi gerado. Ele simplesmente poderia soprar e aparecer. Uma teofania, não é isso? Já aparecer adulto. Mas ele tinha um curso, um processo. Ele tinha que seguir as suas leis, a lei da redenção, do parente redentor. Ele tinha que provar na carne o que é ser homem. Ter dor de cabeça, ter decepções, ter lutas. Foi tentado em tudo. Isaías 53, ele foi um homem de dores, de trabalhos. Ele não estava preocupado com beleza. A Bíblia diz que não havia beleza alguma nele para que nós o desejássemos. Não tinha nada de atrativo assim no sentido natural. O que nos atrai a ele é a atmosfera que ele causa. O que nos atrai a Jesus é a atmosfera celestial que a igreja deve estar. Isto é a adoção. É entrarmos nesta atmosfera celestial. Mas, naturalmente, não havia beleza alguma. Ele não era um galã de Hollywood. Talvez se ele fosse um galã de Hollywood, né? Chovesse assim, de fãs. Talvez chovesse de fãs. Se ele fosse um galã das séries que tem hoje, né? Mas como não há beleza alguma, o velho evangelho, não há beleza no velho evangelho. Ninguém quer mais o velho evangelho, não há beleza. Por isso, as igrejas estão buscando movimento, mesmo dentro da mensagem. Estão buscando movimento para encher a igreja, para atrair as pessoas. Querendo
embelezar. Não foi assim que Caim fez? Querendo embelezar a coisa. Nele não havia beleza alguma. A beleza dele está no Espírito. O que vale é nós vivermos na terra prometida. E o que é a terra prometida que William Branham nos ensinou? É o batismo do Espírito Santo. Esta é a terra. Parágrafo 38, confronto de Efésios com Josué. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? Ele disse, a promessa é o Espírito Santo. É nesta terra que nós temos que viver, irmãos. Nesta terra do Espírito Santo. Se queremos agradar a Deus. Se queremos agradar a Deus, temos que viver nesta terra do Espírito Santo. Paulo disse, leia a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, que o Senhor não se agradou da maior parte deles. Eles só queriam coisas naturais. Eles só queriam coisas fáceis. Se faltava água, eles murmuravam. Eles enjoaram da comida que Deus dava. Pediram carne. Deus mandou carne em cima, carne embaixo, carne no ouvido, carne por tudo que é lado. Você quer carne? Tome carne. Tupiu eles de carne. O que eles queriam era carne. E o povo gosta de coisa carnal. Mas o Espírito está nos chamando a vivermos na terra prometida. Qual é a terra prometida para nós? É vivermos em espírito, irmãos. Andai em espírito, disse Paulo. Gálatas 5,16. Andai em espírito. Não pode agradar a Deus vivendo fora da terra prometida. 1 Coríntios 10, verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Foram ensinados pelo mesmo profeta. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ensinados pelo mesmo profeta. Foram batizados, você foi batizado? Batizado em nome de Jesus Cristo. Eles passaram pelo Mar Vermelho, que é tipo do batismo nas águas. Eles passaram pelo deserto, santificação. E a terceira etapa? Qual é a terceira etapa? É o batismo do Espírito Santo. A maioria, aliás, só sobraram 2. Só 2 daqueles que saíram. Josué e Calebe. Daqueles que saíram, homens de guerra, que empreenderam a marcha, só 2 entraram na terra da promessa, no batismo do Espírito Santo. Receberam a mensagem do mesmo profeta. Vocês estão entendendo a linguagem? Receberam a mensagem do mesmo profeta. Nós temos um profeta, um Moisés hoje, não temos? Estamos no terceiro Êxodo, não estamos? Sob a mensagem de um profeta, não estamos? Fomos batizados, não fomos? No batismo cristão apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Empreendemos a jornada da fé por esse deserto. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual.
Todos. Todos. Todos eles receberam esta mensagem através de Joaquim Gonçalves. Todos eles. Mas veja como estamos dispersos. Todos receberam a mensagem do mesmo profeta. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. É o verso 4 de 1 Coríntios 10. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Porque eles preferiram ficar na carne. Eles estavam buscando coisas naturais. Murmuradores, incontinentes, rebeldes. Saíram do Egito. O irmão Brana nos ensinou. Israel saindo do Egito é tipo da igreja noiva saindo do Egito denominacional. É tipo. Paulo vai dizer: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Avisos. Israel saindo do Egito é tipo da igreja noiva saindo do Egito denominacional. Nós temos que ter cuidado, para não incorrermos nos mesmos erros. Por isso Paulo disse: aquele que cuida está em pé, olhe e não caia. Verso 12 de 1 Coríntios 10. Aquele que cuida está em pé. Eles saíram do Egito sob a mensagem de um profeta. Deus, em cumprimento à sua promessa, que ele prometeu a Abraão, não importa o tempo que passe, Deus cumpre a sua palavra. Amém. Deus cumpre a sua promessa. E sob a liderança de um profeta, eles saíram do Egito. Mas uma multidão mista, uma retaguarda carnal. E foi a retaguarda carnal que deu trabalho a Moisés. Uma retaguarda carnal, uma multidão mista. Por isso, uma viagem de poucos dias, Deus fez passar 40 anos. Era uma viagem de poucos dias. E 40 anos simboliza uma geração. Uma geração é 40 anos. Por que isso? Deus fez passar 40 anos para limpar a congregação. No deserto, Deus limpou a congregação. Deus nos deixa passar por desertos. É a limpeza de Deus. É a peneirada de Deus. É Deus fazendo a seleção. Porque o lugar que Deus quer nos colocar é lugar santo. Não pode haver sujeira. Não pode haver espírito cruzado. Não pode haver falta de unidade. Não. O lugar que Ele está nos levando é terra santa. É o Espírito Santo. Ele fez a sua limpeza.
Todos aqueles murmuradores, incontinentes, rebeldes, foram engolidos, comidos por serpentes. Deus não se agradou da maior parte deles. O número de Deus é 1. O número de Deus é 1. O profeta nos ensinou que Deus é separador. Deus não é misturador. Deus é separador. Eles empreenderam a jornada. O profeta vai nos ensinando nessa mensagem. Ele fala dos estágios. 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. Parágrafo 35, confronto de Efésios com Josué. E o outro estágio foi Canaã. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Ela somente representa a era do vencedor. A dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades. E lá, no milênio, não haverá nenhuma morte. Mas outra coisa que isto faz, isto traz a justificação pela fé. Depois deles terem crido em Moisés e terem deixado o Egito, santificação para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do cordeiro sacrificado no deserto, e então entrarem em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente no Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo. Pois acontecerá que nos últimos dias, Joel, capítulo 2, verso 28, a Bíblia disse que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. E eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima nos céus e na terra, colunas de fogo, fumaça, vapor. E Pedro disse, no dia de Pentecostes, após tomar o seu texto e pregar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão, para remir, para perdoar, para levar para longe todas as transgressões passadas. Você observou Josué, antes deles atravessarem o Jordão, passar pelo Jordão, nós já aprendemos, é fazer morrer a si mesmo. Antes deles atravessarem o Jordão, Josué disse, ide até o meio do campo e limpem vossas vestes, e cada um de vós se santifique, e nenhum homem se achegue à sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Isso está escrito em Josué capítulo 3, versículo 5, você pode ver aí na sua Bíblia. Josué 3, verso 5. Depois de passar o Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, é o novo nascimento, eles estariam entrando em Canaã. E Canaã é tipo do batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vem a cordeiros. A pomba só vem a cordeiros. Animal manso, limpo. Tinha que haver um processo. O profeta está dizendo. É um processo de se aprontar para herdar a promessa. Tem que passar por uma limpeza. O Espírito Santo não habita onde há sujeira. Então ele mesmo promove a limpeza. Ele mesmo promove a limpeza, porque ele quer vir morar. Nós precisamos chegar ao ponto de ouvir a voz. Este é o meu filho amado.
Eu quero habitar nele. Eu tenho prazer de habitar nele. Este é o meu filho amado. Temos que ouvir esta voz. Mas antes temos que passar por um processo. Estamos sendo instigados por Deus a não acomodarmos com a primeira etapa, a não acomodarmos com a segunda etapa e chegarmos na terceira etapa. O batismo do Espírito Santo. Este batismo do Espírito Santo é que traz a certeza, é o selo, é a prova que Deus te aceitou e me aceitou. Não é que você aceitou a Ele, Ele nos aceita, Ele nos aceitou. Traz uma convicção, irmãos, traz uma certeza na alma. Eu sei o que sou, eu estou convicto do que tenho, eu sei em quem tenho crido. É isso que faz o batismo do Espírito Santo. Tira todo medo de se perder, toda dúvida, toda incerteza. Traz paz na guerra, paz na tribulação, tira o alvoroço. É isso que faz o Espírito Santo. É só ler o que o irmão Brando ensinou, a mensagem, o que é o Espírito Santo. Precisamos ler a mensagem de Elias. Mas tem um processo. A adoção não vem com a vida de qualquer jeito. Não vem. Eu sou um eleito, não vou me perder, né? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Os batistas creem assim. Os batistas creem assim. Eu fui batista e sei, uma vez salvo, salvo para sempre. E a classe de vida que eles vivem? Eles creem. Nós cremos assim, não cremos? Não cremos assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Porque Deus não está com brincadeira. Mas eu vou manifestar com a minha vida que sou um salvo. Que houve uma operação interna, uma mudança. O meu gosto mudou. As atrações, que antes eu era atraído por coisas, mudou a direção. Há uma mudança. Uma vez salvo, salvo para sempre. E vamos para o carnaval. Eles vão para o carnaval. E são jogadores de futebol. Mas, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não está com brincadeira. Deus viu previamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos pela presciência de Deus Pai. Para que esta eleição? Para ser santo. É só você ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Foi o que Paulo disse. Porque às vezes parece que fica pesado, né? A pregação fica pesado. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado. Isso é Filipenses capítulo 3, ali pelo versículo 13, 14. Ele disse, mas uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam e eu sigo para frente.
E o profeta vai dizer aqui na mensagem, confronto de Efésios com Josué, ele diz, Efésios nos dirige sempre para frente. Parágrafo 34. Ele nos dirige sempre para frente, o livro de Efésios. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Isso é a eleição. Nos chamou para sermos santos. E ser santo é ser separado. Não quer dizer que vai agora se enclausurar, feito uma freira faz. Não é isso. É uma separação no Espírito. É no Espírito. Não combina. Não combina carne com espírito. Amiguinho carnal não combina com o espiritual. Os gostos são diferentes. As intenções são diferentes. Os propósitos são diferentes. O carnal está olhando para baixo, o espiritual está olhando para cima. O carnal quer ficar aqui, o espiritual quer ir para o céu. Aliás, ele já vive no céu, porque céu é um estado de espírito, é a forma de vida. Há pessoas vivendo no inferno, mas há pessoas vivendo no céu, aqui e agora. Você crê nisto? Diga amém. Eu creio. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É para isso que nós somos eleitos. Deus nos viu antecipadamente e nos predestinou. É a soberania de Deus. Vá conversar com Deus. Deus quis te salvar, quis me salvar. Romanos capítulo 9. Ele quis fazer vasos de honra e ele fez vasos de desonra. Vamos ver o que Paulo disse em Romanos 9. Esse assunto é muito rico, né? Confronto de Efésios com Josué. Mas, verso 20, mas, ó homem, quem és tu? Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. E ele disse, os quais somos nós. Quem somos nós? Nós temos que saber o que somos. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem somos nós? Os chamados para fora, os eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo, eleitos para entrar na terra da promessa. E a terra da promessa é o batismo do Espírito Santo, que traz esta certeza, esta convicção na alma. Você crê nisto? Amém. Vamos ficar de pé.